Olá, gente! Olá, turma do Bojador, tudo bem com vocês? Olá, você que está me ouvindo agora. Nós vamos para a aula de língua portuguesa que fala sobre o período simples e o período composto. Para a gente falar sobre o período simples e o período composto, nós pensamos na noção de oração, que é aquele enunciado estruturado em torno de um verbo. Por exemplo, Manuela permanecerá viva em nossa memória. Onde está o verbo? Permanecerá. Quem permanecerá? Manuela. Então, cada oração, você vê que essa oração se estrutura em torno de um verbo. A tempestade alagou a cidade, né? Nós temos um período simples e o período simples ele tem uma oração. Então ele tem um verbo. A cada quantidade de verbo é a quantidade de oração que você tem no período. O período simples, então, né, é um período chamado de absoluto também. Ele apresenta uma oração. E qual é a chamada de oração absoluta? Por exemplo, já acordamos, hoje está tão quente, preciso disto. São orações que têm apenas um único verbo. Você lembra disso? Já o período composto, ele tem duas orações. Por exemplo, escreveu a carta, mas não enviou logo. Logo, número de verbos é o número de oração. Então, elas saíram às 8, eles às 10. A criança está chorando cada vez mais. Percebe que pela quantidade de número de verbo que tem na oração, você tem um período simples ou um período composto. Olha essa oração aí, a primeira. Ó. Escreveu a carta, mas não enviou. Quais são os verbos que a gente tem? Escreveu e enviou, tá? Lembra que verbo é aquela classe gramatical que indica ação, indica fenômeno da natureza, né? Indica estado, tá bom? Lembrando aí. Elas saíram às 8, eles às 10, né? Nesse caso aí, nós temos duas orações, o verbo está subentendido. A criança está chorando cada vez mais. Nessa frase nós temos que verbo? Está chorando, é uma locução, é um verbo ou uma locução verbal. Está chorando é uma locução verbal, conta como um verbo só. Ah, então a ideia de que temos aí um período simples, tá? Então, e o período composto é quando tem mais de uma oração, duas ou mais orações. Ó, conversamos quando voltar. Quantos verbos a gente tem aí, ó? Conversamos e voltar. Concorda? Vai prestando atenção aí. Ó, olha a outra frase. É sua obrigação explicar o que aconteceu. Olha o verbo ser, né? O verbo é sua obrigação, o verbo de estado, né? É sua obrigação, é um verbo. Explicar, outro verbo. O que aconteceu, outro verbo. Então, nós temos três orações aí, tá? Descansou, passeou e fez o que mais quis nas férias. Quantas orações nós temos nesse período? Temos nesse período. Descansou, uma oração. Passeou, outra oração. E fez o que mais quis nas férias, outra oração. Então, aqui nós temos três verbos, nós temos três orações. Percebe que o período composto, ele tem duas ou mais orações. E o período simples tem apenas uma oração. E como você vai saber disso? Pela quantidade de verbo que você encontrar na oração, tá? O número de orações depende do número de verbos presentes no enunciado. Você vai contar o número de oração dependendo do número de verbos. Não se preocupe, você não precisa ficar contando o número de oração. É só para você saber a diferença entre o período simples e o período composto, tá bom? É só por isso. Então, vamos falar mais sobre o período composto. Vamos classificar. Classificação do período composto. Conforme a sua formação, o período composto é classificado em período por coordenação, quando as orações são independentes entre si, ou seja, cada uma delas tem um sentido completo. Olha o exemplo aí, ó. Levantou e começou a trabalhar. Assaltou a loja e correu para a porta dos fundos. Percebe que são duas. Primeiro, você percebe que é um período composto, que tem mais de uma oração, tá bom? Ó, na primeira frase aqui, ó, levantou e começou a trabalhar. Então, teve duas ações aqui, dois verbos. Ó, levantou e começou a trabalhar. Dois verbos, período composto.
Por que que esse período ele é composto por coordenação? Porque tem um sentido completo. No se eu falar assim, levantou e começou a trabalhar, se eu falar só levantou, tá bom, começou a trabalhar também é uma frase completa. Uma frase não depende da outra para existir. Elas se somam, aí no caso a ideia de soma, né? Levantou mais e começou a trabalhar, a ideia de soma. Elas são independentes. Olha essa outra frase aqui. Assaltou a loja e correu para as portas do fundo. Se você falasse, ele assaltou a loja ou ela assaltou a loja, ponto, tá bom. Mas você quis acrescentar uma ideia e correu para a porta do fundo. Uma frase entre assaltou e correu não existe relação de sentido, não existe dependência de sentido, tá? Uma só frase já é o suficiente. Além do período composto por coordenação, nós temos o período composto por subordinação. Quando as orações relacionam-se entre si, aí aqui há uma relação de dependência, tá bom? Por exemplo, ó, espero terminar os enfeites até que os convidados comecem a chegar. Vamos analisar essa frase? Olha só, nós temos a palavra espero. Espero, né? Espero é um verbo. Espero terminar os enfeites. Terminar é outro verbo. É outro verbo. Os enfeites até os convidados comecem a chegar. Aqui é um período composto. Você fala assim, eu espero. Você espera o quê? Aí eu complemento, terminar os enfeites até os convidados comecem a chegar. Então, aqui nós temos uma relação, um verbo aqui no infinitivo, que está completando o sentido do verbo terminar, espero. Se eu disser assim, espero o quê? Que você seja feliz. Entendeu? Espera é um verbo que pede complemento. Nesse caso, o complemento é uma oração. Por isso que ele é composto por subordinação. Ó, a mesma coisa abaixo. Ó. Fiz a receita, mesmo sem saber quais ingredientes levava. Vamos analisar essa frase. Se eu dissesse assim para você, fiz. Você vai falar, fez o quê, professora? Fiz o quê, né? Fiz. Aí, qual é o complemento? A receita, mesmo sem saber quais ingredientes levava. Tudo isso é o complemento do verbo fazer aí. O verbo fiz, ele não é o suficiente por si mesmo. Ele pede um complemento. E o complemento é uma outra oração. Não é só uma palavra. Eu podia dizer, fiz o quê? Fiz a receita. Fiz o quê? Fiz o bolo. Aí seria o período simples. Mas é um período composto, lembra? Tem mais de uma oração. Então, nós temos aqui, fiz o quê? Fiz a receita, mesmo sem saber quais ingredientes levava. Tudo isso, uma outra oração, completa o sentido do verbo fazer. Deu para entender? Por isso que a gente tem um período composto por subordinação. Ou período misto, quando há a presença das orações coordenadas e subordinadas, pode acontecer também. Exemplo, levantei, embora ainda tivesse cheio de sono. Enquanto ele falar, nós vamos escutar, tá? Ó, levantei já é por si, levantei já é uma frase que tem sentido completo. Mas aí você quis acrescentar, embora ainda estivesse cheio de sono. Então, você tem aqui um exemplo misto, coordenada e subordinada. Quis acrescentar a ideia de concessão, né? Embora ainda estivesse cheio de sono. Enquanto ele parar, ele falar, nós vamos escutar, tá? Enquanto ele falar, é o período composto por subordinação. É a frase, né? Enquanto ele falar. Nós vamos escutar é o período composto por coordenação. Nós vamos escutar, ponto, tá? Poderia ser só uma frase, mas esse quis acrescentar, tá bom? Período composto por subordinação. As duas, pode acontecer as duas coisas. Bom, mas não fique confuso, tá? É só para você entender aí que existe o período, nessa aula, isso eu quero que você entenda, que existe um período composto por coordenação e existe o período composto por subordinação. E nessa aula eu só vou falar de uma maneira geral, de uma maneira genérica, para você entender de um modo geral. As orações, os períodos compostos por coordenação são as orações coordenadas. As orações coordenadas, elas podem ser sindéticas e assindéticas. Sindéticas é quando elas têm um conectivo, quando elas têm uma conjunção. Assindética é quando não tem conjunção, são só as orações colocadas uma ao lado da outra sem conjunção.
tá bom? Percebe só. Ora fala, ora não fala. Oração coordenada sindética, marcada pelo uso das conjunções ora, ora. Ora aí é uma conjunção, que tá a ideia de alternância. Ora você fala, ora você não fala. Ora você trabalha, ora você estuda. É a ideia de coordenação, tá? As aulas começaram, os deveres começaram e a preguiça deu lugar à determinação. Então, assim, nós temos aqui, ó, orações coordenadas sindética, né? As aulas começaram, a sindética, não tem conjunção. Os deveres começaram, a sindético. Oração coordenada sindética, aí começa. E a preguiça deu lugar à determinação. Essa parte aqui é sindética, tá? Porque tem o e, que é uma conjunção de soma, tá bom? Só para você entender aqui, ó. Como que se classificam essas orações sindéticas? Elas podem ter 5 possibilidades, tá bom? Aditiva, quando indica ideia de soma, quando as orações expressam soma, por exemplo, gosta de praia, mas também gosta de campo. Se dissesse, gosta de praia e também gosta de campo, entendeu? A ideia de soma. Adversativa, quando é a ideia de oposição. Adversidade. Exemplo, gostava do curso, contudo, não havia vaga na sua cidade. É uma ideia de oposição. Ele gostava do curso, contudo, porém, no entanto, todavia, não tinha vaga na cidade. Tá bom? Alternativa é a ideia de alternância, quando as orações expressam alternativa. Exemplo, vai ele ou eu. É ora, ou, seja, ou ele ou eu. Ou estuda ou trabalha. Ou compra ou não compra. Entendeu? A ideia de alternância. Ou, ora, quer, seja. Conclusiva. As conclusivas é quando as orações expressam a ideia de conclusão. Exemplo, estão de acordo, então vamos. Quando você fala então, dessa forma, é a ideia de conclusão, tá? Explicativo. Quando as orações expressam explicação. Exemplo, fizemos o trabalho hoje porque tivemos tempo, né? Fizemos o trabalho hoje porque tivemos tempo. Comprei legumes e verdura porque é saudável. Fiz o que pude porque me esforço bastante, que sou esforçada. Entende? Porque aí você dá sempre uma explicação. Você usa por quê, pois, tá? Por quanto. Você sempre vai usar um conectivo de explicação. São orações coordenadas sintéticas que possuem essas 5 possibilidades aí, né? Na verdade, você já deve ter estudado esse assunto, é só para você revisar mesmo, que eu estou explicando aqui para você. E também nós temos as orações subordinadas, tá? Como eu te falei, nós vamos apresentar essa aula de uma maneira geral. E aí nós temos esse tipo de oração aí, ó. Orações subordinadas é quando eu me disse para você, tem essa relação de dependência. E aí ela pode acontecer de 3 maneiras. Pode ser oração subordinada substantiva, quando tem função de substantivo. Exemplo, espero que vocês consigam. Espero é uma oração, que vocês consigam é outra oração. A oração que vocês consigam é uma oração subordinada, substantiva, porque completa o sentido do verbo esperar. Quando você fala assim, eu espero o quê? Espero que vocês consigam. Percebe? Nós estamos no período composto por subordinação. Espero o quê? Que vocês consigam uma oração que completa o sentido do verbo esperar. Tá bom? Por que, professora, que ela funciona como substantivo? É como se você tivesse dizendo assim, eu espero a sua conquista, por exemplo, entendeu? É a ideia de substantivo que está por trás dessa frase. O verbo esperar é um verbo transitivo direto, ele pede complemento. Lembra no período simples que nós falamos sobre transitividade verbal? Então, os verbos, ele pede um complemento aí, no caso aqui, vocês consigam, está completando o sentido do verbo esperar. Nós vamos ver com mais detalhes quando eu falar só sobre as orações subordinadas substantivas e como elas são, como elas funcionam. A princípio, é só para você entender essa ideia de subordinada e a ideia que apresenta como ela é substantiva, tá bom? Mas eu vou especificar mais. Fique calmo. As adjetivas, elas também funcionam como adjetivo.
Por exemplo, ó, os concorrentes, né, que dormem mais têm um desempenho melhor, tá? Faltou um S aí nessa frase. Ai, Jesus. Que droga quando acontece isso, viu, gente? Os concorrentes. Tem um S aí depois de concorrente. Eu não vou voltar a aula, não, gente. Eu vou continuar daqui, tá bom? Desculpa aí pelo falta do S na palavra concorrente. Não é concorrente, tá? Foi uma erro de digitação. É os concorrentes que dormem, mas têm um desempenho melhor, tá bom? Presta atenção nisso aí. Vê aí que não tá. Faltou um S. Nós temos aqui, gente, os concorrentes. Aí, que concorrentes? Que dormem mais têm um desempenho melhor. Que dormem mais têm um desempenho melhor é uma característica do concorrente, é um adjetivo, é uma oração adjetiva. Mas é uma oração, não é só um adjetivo, né? Eles que dormem mais, os concorrentes, né, que dormem mais, são os concorrentes, o tipo de concorrentes que são, não é qualquer concorrente, são os que dormem mais. É uma oração adjetiva, porque essa oração que dorme mais está caracterizando a palavra concorrentes, os concorrentes, tá bom? Então, os concorrentes que dormem mais têm um desempenho melhor, é o complemento do. Os concorrentes têm um desempenho melhor, a oração principal. Que dormem mais é a oração subordinada adjetiva que tá especificando quem é qual tipo de concorrente que você tem. Os que dormem mais, não são quaisquer concorrente, tá bom? Não são quaisquer concorrentes, tá bom? Então, aqui nós temos uma caracterização. Por isso que essa oração subordinada, ela funciona como oração subordinada adjetiva. E as adverbiais? As adverbiais é quando as orações têm função de advérbio. Por exemplo, à medida que crescem, aumenta as preocupações. Aumenta as preocupações é a oração principal. Aí qual é o complemento dela? A oração subordinada à medida que crescem. Entendeu? À medida que crescem, é uma oração subordinada de proporção, né? Então, a ideia de medida que. Então, aqui nós temos uma oração subordinada que está completando o sentido da oração principal. Aumentam as preocupações à medida que cresce. A ideia de advérbio é uma circunstância, tá? É uma ideia de circunstância. Gente, tudo isso, todos esses exemplos, nós vamos ver nas aulas posteriores, que eu vou especificar mais, tá bom? Agora vamos fazer umas questões juntos para a gente poder treinar cada ideia que eu apresentei aqui nessa aula. Vamos ver aqui esse exercício. Eu peço para você pausar o vídeo, ler o enunciado e tentar responder antes que eu responda para você. Que eu diga assim, ó, no período, arrulhou de repente a pomba, quando distinguiu, indignada, o pombo que chegava. As duas orações subordinadas são, respectivamente, então você já tem no enunciado a classificação da oração, né? Aqui você já tem, ela está dizendo que é subordinada, e nós vimos que subordinada ela pode ser substantiva, adjetiva e adverbial. Nessa questão, você tem que analisar se ela é adjetiva, se ela é adverbial, se ela é substantiva, tá bom? É isso que você tem que observar o tipo de oração que você tem. Então, olha só. Arrulhou de repente a pomba. Quando distinguiu, indignada, o pombo que chegava. Onde estão as orações? Você vai achar as orações onde estão os verbos, lembra? Como a gente está tratando do período composto, a gente já sabe que a gente tem que achar que tem mais de um verbo, é um período composto, tem mais de uma oração. Percebe que quando distinguiu é um verbo, né? O pombo que chegava é outro verbo? Chegava é outro verbo? Entendeu? Então, vamos localizar aí, ó. Arrulhou, né? De repente, a pomba.
Quando distinguiu um verbo, arrulhou o outro também, e o pombo que chegava. As duas orações subordinadas são respectivamente. Então, arrulhou de repente não é uma oração subordinada, esse período aí, esse primeiro, tá? Arrulhou de repente não é uma oração subordinada. A pomba, né? Aqui nós arrulhou de repente, é a oração principal. Aí nós temos quando distinguiu, aí nós temos uma oração subordinada, né? Quando a ideia de tempo, né? Então ela é uma oração subordinada com a ideia de tempo. Quando distinguiu o pombo, que pombo? Que chegava. Não é qualquer pombo, é o pombo que chegava. Aqui chegava é uma oração também subordinada adjetiva, que está caracterizando o pombo. Que tipo de pombo? Que chegava. Então, na primeira oração, nós temos a ideia de circunstância, né? A oração subordinada, que está pedindo para você as duas orações subordinadas. Então, é quando distinguiu e que chegava, tá? É distinguir e chegava, essas duas orações. A primeira é temporal, quando a ideia de tempo, e que chegava é a caracterização do pombo, é adjetivo. Então, a alternativa é adverbial temporal e adjetiva, tá? Foi assim que você vai conseguir distinguir. Você tem que analisar os verbos, primeiro ponto, né, para você responder uma questão como essa. Você vai localizar os verbos e o enunciado já te fala que é uma oração subordinada e que são duas. Então você já vai nelas. Você já percebe que a primeira oração ela é principal, aí depois você já tem o período primeiro, quando distingue o temporal, e que chegava, o pombo é uma característica do pombo, então ela é adjetiva. Nós temos aqui dois períodos, né, por subordinação, adverbial e adjetiva, certo? Letra E. 2. Leia atentamente: o vigilante guarda noturno e o seu valente auxiliar nunca esmoreceram no cumprimento do dever. Certo? Aí tá entre aspas aí, né? No período acima, a vírgula está mal colocada, pois separa uma questão de vírgula aí para você observar, né? No período acima, a vírgula está mal colocada porque separa. Vamos ver? O vigilante guarda noturno e o seu convalente auxiliar nunca esmoreceram no cumprimento. Depois de auxiliar, não precisava ter vírgula, né? O seu convalescente está separando o quê? Ó? O vigilante guarda noturno e o seu convalescente auxiliar é o sujeito. Quem nunca esmoreceram? Onde está o verbo? Esmoreceram, nunca esmoreceram. Quem nunca esmoreceram? O vigilante guarda noturno e o seu convalente auxiliar. A vírgula está separando o sujeito e o predicado. Então, alternativa B, né? Por isso que está errado. E o enunciado já te fala, a vírgula está colocada, mal colocada. Então, já facilita para você já sabe que é um erro, né? Então, você já vai localizar. Quais são as... Lembra que as possibilidades... Nós tivemos aula de vírgula no passado, em algumas aulas anteriores, gente, tá? Eu já falei de vírgulas, de emprego de vírgula para vocês. E aí, lembra que uma das possibilidades de não se colocar vírgula é entre sujeito e predicado, entre complemento, né? Também entre o verbo e o complemento não se coloca vírgula, é uma das regras de vírgula, tá? Então, aqui no caso, tá fácil de achar, né? Porque você acha o verbo, acha o sujeito, já sabe que o sujeito, entre o sujeito e o verbo, no caso dessa frase, aí está colocada uma vírgula incorretamente. Essa questão que diz assim, ó. No período, era tal a serenidade da tarde que se percebia o sino de uma freguesia distante, dobrando afinados. Bom, nós temos aí a segunda oração vamos lá. Era tal a serenidade da tarde que se percebia o sino de uma freguesia distante, dobrando afinados. Bom, está pedindo a segunda oração. Onde está a primeira oração? Era, né? O verbo ser aí. Era tal a serenidade da tarde. Era o verbo ser. Onde está a segunda oração? Que se percebia, o verbo perceber. Segunda oração. Percebia o sino de uma freguesia distante.
As alternativas são todas ao A, B, C, D, né? Que se percebia, né, o sino de uma freguesia distante. A oração é subordinada causal? Ela é subordinada adverbial consecutiva? Ela é oração subordinada concessiva? Ela é uma oração subordinada comparativa ou ela é uma oração subordinada adverbial subjetiva? Primeiro que subjetiva não existe, subjetiva ela é substantiva, né? Então, essa alternativa já está destacada, como é que é? Descartada, né? Ela não pode ser. Adverbial ela é temporal, possessiva, comparativa, causal, essas podem. Então, é uma dessas aqui. Era tal a serenidade que se percebia o sino de uma freguesia distante, dobrando afinados. Que se percebia é uma oração subordinada adverbial, né? É a ideia de causa ou de consequência? Era tal que se, na verdade, o conectivo é esse. Era tanto que é a ideia de consequência. Era tal a serenidade da tarde que se percebia a ideia de consequência. Então, alternativa B, a oração subordinada adverbial consecutiva. Gente, eu não especifiquei isso nessa aula para vocês, é só essa questão para dar uma introdução que a gente vai especificar na próxima aula, tá? É um bom exercício para vocês treinarem, mas não se preocupem, eu vou falar mais do que é causal, consecutiva, comparativa, concessiva. Nós vamos falar na próxima aula sobre os tipos de orações de maneira mais específica. Eu falei mais das orações coordenadas, né? E esse exercício é só para você treinar mesmo os assuntos, né, de maneira geral. Mas na próxima aula nós falaremos, então, sobre os tipos de orações que nós temos, né, de substantivas, quais são, as adjetivas, quais são, as adverbiais, quais são, tá bom? Essa aula foi mais geral mesmo, para você entender o período composto, o período simples, né? O período simples, ele só tem uma oração, lembram? Aí nós classificamos a análise sintática como sujeito, predicado, que foi o que nós vimos nas aulas anteriores. Nós classificamos, por exemplo, o que é transitividade verbal, se o verbo é transitivo ou intransitivo, se ele é transitivo direto ou indireto, ou se ele é transitivo direto e indireto juntos. Tudo isso nós vimos nas aulas anteriores, tá? Falamos sobre objeto direto, objeto direto e preposicionado. Todos esses assuntos nós já falamos em aulas anteriores. Hoje eu quis só trazer para vocês a ideia de entrarmos no período composto. E o período composto, ele acontece pela subordinação e coordenação. Então, é isso que vocês devem tomar nota, tá bom? Ele pode ser coordenado e ter esses, né, as orações coordenadas sindéticas, né, aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas, explicativas, ou a sindética, quando você não tem esses conectivos, né, por só verbos entre si, ele caiu, levantou e andou, né? Por exemplo, vários verbos, várias orações, uma posta ao lado da outra. Né? Ele andou, correu, pulou. São verbos, é assindético esse período. Quando é sindético, é porque tem a ideia de soma, ou de diversidade, ou de alternância, de conclusão, ou de explicação. E quando o período ele é composto por subordinação, é quando a gente tem esses tipos de orações. Orações subordinadas substantivas, que tem ideia de substantivo. Adjetivas, ideia de adjetivo. Adverbiais, ideia de advérbios. Nós vamos ver com mais detalhes na próxima aula, tá bom? Um abraço, fica com Deus, fica bem. Tchau, tchau.